Dona Eremita parece Assim, uma pessoa muito ah, forte, né? mas E mamãe muito animada, né? muito animada. Mamãe é mamãe é uma mulher fantástica, assim, porque acho que o maior exemplo de mamãe é primeiro, uma alegria de viver muito grande. Um humor que eu nunca em minha vida vi mamãe chorando. Olha aqui, com um marido paralítico, que ficou sem emprego, que tinha 7 filhos para criar, que teve que distribuir os filhos e ela nunca perdeu o humor, nem perdeu. Ela começou, ela teve que assumir a família. Ela primeiro dividiu os filhos, deixou cada irmão dela tomando conta de um filho, e ela foi à luta. Então, ela fez concurso, aí passou para trabalhar nos Correios. Então, ela tem lá lá em casa eu tenho um cuidado assinado por Getúlio Vargas, a nomeação dela. E quando nós estávamos já aqui em Salvador, nós não pudemos ficar mais em Maracangalha, porque Maracangalha era uma terra que tinha dono e que papai já não tinha uma função exercendo lá. Meu avô, que foi o grande chefão na época, já não mandava mais. Então, nós começamos uma outra história. Ela foi trabalhar em Cortamão, o primeiro lugar que ela foi trabalhar como agente do Correio, que é um distrito de Amargosa. Depois a gente foi morar em São Antônio de Jesus, onde passei praticamente a adolescência, na época das férias. Depois nós fomos para Aratuípe e finalmente ela veio aqui para o Correio Geral. Agora, mamãe tocava, mamãe foi educada para ser... Seria uma patricinha, se naquele tempo houvesse. A família meus avós eram pessoas que tinham um grande poder aquisitivo, podia educar todos os filhos, todos tiveram nível universitário. Mamãe era mais velha, não podia à universidade, mas estudou em Santo Amaro, onde foi colega, cúmplice, aliada e parceira de Canoa, que até hoje é amiga da gente. As duas eram amicíssimas. E as duas, ainda bem que não tem nada de cafona, porque a mamãe contava os namoros que elas tinham já no convento, os bilhetes que mandava. E aprendeu, então ela aprendeu o quê? Pintar, aprendeu a falar francês, aprendeu a tocar violino, aprendeu a tocar piano, tocava muito bem. E o bandolim, que era assim a paixão da vida dela, que até o dia que até uma semana antes de morrer, ela ainda tocou bandolim, né? Ela tocou na missa de 100 anos do Na falecimento. missa do 100 anos, ela acompanhou a missa toda, ela tocou o bandolim. E chegou a fazer algum duo com Dona Canoa, não? Fez. Dona Canoa gosta de cantar. Não, nos 100 anos não, que Canoa já estava bem fraquinha. E mamãe dizendo, Canoa, olha lá, que a gente vai chegar aos 110. Mas nos 90 anos as duas deram um show, viu? Porque nós fizemos uma festa para a mamãe, e Canoa veio, e aí as duas, né? E nós tínhamos convidado um músico para fazer aquela festa de 90 anos, como manda o figurino. E de repente mamãe começou a tocar e Canoa começou a cantar. E aí as duas e o homem, e o que eu faço? Eu digo, fique parado, deixa que elas estão se exibindo aí, seja o que Deus quiser, né? O rapaz, coitado, ficou com. As duas cantaram até. Foi um café da manhã, até 1 hora as duas estavam, uma cantando e outra tocando. Então eram muito amigas mesmo. E mamãe, depois, uma vida assim muito independente, não dependia de nenhum filho para absolutamente nada. Também nunca caiu doente, nunca teve dor de cabeça, nunca teve TPM, nunca teve nada. Eu nunca vi. Eu dizia, mamãe é um ET que saiu daqui, por acaso caiu sobre a terra. E aí também morreu assim, foi ótimo, porque não demorou muito, então não sofreu. O que a gente tinha mais medo era se ela algum dia caísse doente, porque ela não tinha experiência de doença. Isso foi, então, uma experiência forte na sua formação, né? Como mamãe como exemplo, para mim, é uma que nunca teve medo de absolutamente nada e destemida, né? E, inclusive, muito boa de conviver, muito alegre, onde ela chegava assim. Mamãe morava em Amaralina, de Amaralina até a igreja, ela ia, os meninos todos iam atrás dela, porque ela tinha uma bolsa sempre carregada de bombom, e ela ia, não sei o que, depois levava os meninos para casa. E, enfim, era assim, uma pessoa que sabia muito aglutinar. E como era essa coisa da vida na cidade, essa relação com os meninos da rua? Porque isso é um diferencial de hoje, né? Hoje ninguém sai dando bombom. Não, no tempo de Maracangalha, aí a Maria ali era maravilha, né? Que aquilo era liberdade total. Era engraçado que mamãe ficava, porque ela cozinhava, ela lavava, ela fazia tudo.
e tomava conta dos filhos. E a gente pintava o sete. Então, ela amarrava cada um cada um tinha um cordão, ela amarrava, ela ficava de vez em quando ela puxava. E eu muito cedo descobri uma forma que eu pegava o meu largo, cortava e prendia num galho de árvore. Então ela pegava, via, estava bem que estava perto, entendeu? De modo que em Maracangalha realmente é muito rico, né? Aquela história de levantar, por exemplo, 5 horas da manhã, tem que ter o da manhã. O fundamental é os 5 horas, não é 5 horas qualquer, 5 horas da manhã tem mais força. Então nós saíamos a pé e passávamos assim, um grande desafio, tinha um pontilhão e a gente ia para uma fonte que chamava Fonte do Tabu. A água era quente de manhã, assim, 5 horas tomava banho frio, então o papai jogava assim aqueles baldes em cima da gente. Os 7 todos tomavam banho na fonte. E aí daqui a pouco as pessoas iam chegando. Então eu acho que é uma infância muito rica de experiência, de desafios, de escola. Tinha um grande amor na minha vida, que se chamava João Torrão. Não sei se já ouviram falar. Eu já procurei isso no canto, no mundo todo, nunca vi. É um bichinho que dá no chão, tem uns buraquinhos. E aí você pega um capim e joga dentro, assim. De repente, quando começa a sair. Aí sai um morotó. Menina, a gente saía da escola assim, a gente com coisas de coco, cascas de coco, né, que a gente tirava para puxar e depois, coitado dos morotó, que morriam. Mas era um grande trabalho e a grande atividade. Agora, aqui em Salvador, aí já era mais assim, porque aí já é outra experiência minha, porque eu não tive dentro de casa acesso a meninas da minha idade. Eu vim morar com minha avó e eram meus tios. Que se de um lado não deu para socializar em termos de experiências dentro de casa, mas em compensação eu tive chance de conviver, quer dizer, quando eu estava com 9, 10 anos, meus tios estavam com 19, 20, todos eram universitários e tinha amigos também universitários. A gente morava praticamente uma fazenda aqui dentro de Salvador, que era a casa de meus avós. Então, no fim de semana, essas pessoas todas iam para lá. Inclusive, pessoas hoje assim muito importantes, porque eles estudavam no Central. Meus tios todos estudaram no Central. E os colegas iam para lá. Então, as pessoas que no final mandaram estavam lá dentro. Agora, dentro da escola, ia para a escola, mas realmente a escola como espaço democrático é fundamental aí. Porque era uma escola pública de qualidade. E você, dentro da escola, você se dava com todo mundo de todas as classes. Você tinha desde a mulher, a filha da mulher do acarajé, que naquele tempo a mulher do acarajé era pobre, coitadinha, mas ao mesmo tempo você tinha a filha do doutor Aristide Maltês. E então era uma escola que não tinha classe, não tinha cor, nem raça, nem diferença. Era uma escola igual e realmente valia quem fosse melhor. Então, quem estudasse mais, quem fosse mais competente, professor não tinha esse negócio de que é filho de fulano e beltrano, todo mundo era tratado da mesma forma. E tanto na escola primária, né, como depois no ginásio, foi uma experiência assim muito rica. E, ao mesmo tempo, como era uma cidade de liberdade, você pegava ônibus não, pegava o bonde, né? Então, você descia para o ponto do bonde. Lá você conhecia as pessoas, você tomava o bonde vinha todo mundo. Então, não havia um transporte de ricos nem de pobres. O certo é que quando dizia assim, você saía da escola, dizia a Ladeira do Funil, pronto, era a escola, todo mundo indo para... E mais tarde mesmo tempo de universidade, até os anos 60, ainda você podia andar de bonde e num espaço público de segurança e de absoluta democracia de local.